Você pediu e essa é a atualização da carteira de fundos imobiliários de R$50 e a gente vai começar falando do ALZR, que é o menos polêmico da lista. Estou aqui com Danilo Barbosa. Fala, Dan. Amigo, obrigado. Sócio. Amigo, sócio de longa data. Dan, direto ao ponto. Tem polêmica na carteira, mas vamos deixar a polêmica para daqui a pouco. Vamos começar por algo menos polêmico. A LZR, eu já sei, mas sai ou fica da carteira? Fica na carteira, é um fundo que está em período de emissão e isso é muito importante e aí, mencionar. Participa ou não da emissão? Vocês ficam me perguntando, participa ou não da emissão? Já passou algumas fases, mas ainda terão outras fases. Se você tiver direito a outra fase, participa ou não? Nesse momento, você tem que avaliar muito bem o preço da cotação na tela agora. Então, a gente tem uma emissão a R$10,65. Se tiver muito próximo do preço de emissão, que agora está R$10,70, R$10,75, variando, chegou a bater R$10,80, R$10,80 vale muito a pena. Só que mais próximo, 5 centavos, né? Vamos dizer uns 5 centavos de gordura. Até R$10,70 a emissão vale. Abaixo de R$10,70. Abaixo de R$10,70 fica muito próximo, e aí você tem a questão do dividendo, que também você já recebeu e são várias tranches, né, da oferta. Então, quando tiver muito próximo, não vale tanto a pena. Porque a gordura fica pequena, fica muito pequena, a gordura não vale tanto a pena. Nesse momento, tá ali próximo dos 10,70 ali, acho que tá valendo a pena. Mas se ficar um pouquinho abaixo... acima de 10,70 vale a pena participar da subscrição. Abaixo disso, se você gosta do fundo, ele é nossa recomendação, você pode comprar diretamente no home broker. Então, temos o primeiro fundo. Vamos para o segundo fundo. O primeiro fundo de tijolo anda a favor do corte de juros, a favor do corte da Selic. Não sei quando você está vendo esse vídeo, mas a expectativa é que a gente tenha em março o primeiro corte de uma série de cortes da taxa Selic que tende a terminar o ano entre 12% e 12,5%. Isso vai impulsionar o mercado de fundos imobiliários de tijolo e para alguns de papel anda mais ou menos de lado. E isso vai influenciar na composição da carteira, mas a gente vai falar mais daqui a pouco. Segundo fundo, KNSC11. KNSC11 é um dos melhores fundos que a gente tem na bolsa em termos de risco-retorno, falando de qualidade de crédito. Falando de fundo de papel, né? Fundo de papel, claro. É um dos melhores. Eu acho que, pra mim, tá entre top 2, top 3 ali de fundo de papel. Apesar de não ter uma barganha muito grande de preço, porque ele justamente tem uma parcela grande no CDI, né? O indexador que é muito presente. Meio a meio, né? CDI. Isso 55, 45. É uma coisa que eu gosto da Quiné. A Quiné tem o KNCR, que é CDI, tem o KNP, que é IPCA, e fez o KNSC para ser mais ou menos ali meio a meio. 50-50, 40 e pouco, 50 e pouco, para ficar ali mais ou menos equilibrado. Então você sempre tem... E high grade, né? Também combinando as duas estratégias. De alta qualidade, porque a gente tem outros fundos da Quiné, mas esse aí tá pensando em excelente qualidade. Para papel, eu acho que fica muito interessante. A gente tem um tijolo e um papel, né? E ele vai ficar dentro da carteira sem mudanças no KNSC. A gente tem esses dois fundos, não tivemos mudanças por conta dessa percepção que vai ser favorável. Como ele tem IPCA e CDI, mesmo com a queda do CDI, com a queda da Selic, a gente tem ali um perfil um pouco mais conservador, ele compõe bem a carteira. Agora é a vez do trava-língua. Qual é o trava-língua? Aquele fundo que a gente sempre erra, o nome a gente sempre troca, SPXS11, da SPX, da gestora, dessa vez. Tem uma coisa de errado. A gente acostumou, né? Já acertou. A gente já acostumou. O SPXS11, por que ele continuou na carteira? Porque ele tem uma parte de papel. Então, o KNSC e o SPXS11, e aí você já está elucubrando o que vai acontecer com outro fundo de papel. Já vamos começar com as polêmicas. Primeiro, vamos terminar de falar do SPXS11. Ele tem uma carteira que a maior parte é papel, né? Maior parte papel, quase majoritariamente papel, só que ele também tem CDI. Então ele é 60% IPCA e 40% CDI de uma gestora que é mundialmente muito renomada, que é a SPX, já está há um tempo na nossa carteira, e um fundo que tem uma oportunidade grande de ganho de capital. O fundo está com mais de 10% de desconto, dentre um fundo ali que está entre o high yield e o high grade, então a gente chama de middle, né? Tá ali no meio, com uma qualidade de crédito bem interessante, risco-retorno, dada a cotação, muito boa também. Vamos manter dentro da carteira. Vamos começar com as polêmicas? Bora. Vamos começar com as polêmicas. Por quê? Porque a gente está
tirando o VGIR da carteira. Mira, preciso vender o VGIR? Não precisa, mas ele não vai mais fazer parte da carteira de R$50. Se você quiser seguir a carteira à risca, você até venderia. Por que o VGIR está saindo da carteira? Porque ele é papel, esse é o primeiro motivo. Segundo motivo, porque ele é de papel voltado ao CDI. 100%. 100% CDI, quase nada que não seja CDI. E a Selic vai cair. Significa que o VGIR vai cair? Não. Se você pega os gráficos históricos, VGIR, KNCR, em tempos de queda da Selic baixa, a gente tem a cotação andando mais ou menos de lado. Por quê? Porque as pessoas aceitam pagar mais caro nas cotas dos fundos imobiliários quando a Selic cai. Por quê? Porque a renda fixa está pagando menos, então você aceita pagar mais caro, porque o dividend yield também acaba equilibrando. Eu vou entrar aqui no Technicase, é só essa ideia. Se a Selic cai, a cota dele deveria valorizar, mas como o dividendo cai, ele acaba ficando meio que de lado, meio flat. Qual é a nossa ideia na carteira de R$50? Proporcionar ganho. Esse fundo está com mais de 40% da nossa carteira. 45% de ganho desde que a gente começou. Ele iniciou já na carteira ali em 2023, já vai estar ficando velhinha a nossa carteira. Já tem bastante tempo ali. E a carteira também já tem vários anos. E a tese de venda do CDI é porque justamente a gente já tem outros 3 fundos que tem parcela não pequena dentro do CDI dentro da carteira. Seria um excesso de exposição ao CDI para uma carteira, presta atenção nisso, para uma carteira que é bem reduzida. Essa é uma carteira bem restrita. O objetivo dessa carteira é ser uma carteira mais educacional, para você entender que comprou, no mês seguinte você já recebe dividendo. Quando você está na Bolsa de Valores, o motivo principal deveria ser, embora para muita gente não é, o recebimento de dividendos. Você compra, você se torna sócio de alguma coisa e aí o que acontece? Você recebe a parcela de distribuição de lucros dessa coisa que você se tornou sócio. Tudo bem, uma grande parte compra pensando apenas na valorização, na especulação, mas o objetivo original de ser sócio de alguma coisa é receber os lucros. Por isso que essa é uma carteira muito educativa. E se você falar assim, Mira, mas eu queria uma carteira de fundos de mais de R$10, esses na média são R$10, eu queria carteira com fundos na casa de R$100, uma carteira de R$200, de R$500, vocês me pedem isso, carteira de R$1.000, essa carteira já existe e ela está dentro da comunidade Mira. Os assinantes da comunidade Mira têm carteira de fundos imobiliários, carteira de ações, de cripto, de mercado americano, com live todas as semanas. Então, se você quer uma carteira voltada à geração de renda, uma carteira mais bem distribuída, com vários outros ativos, muito mais ativos do que esses, você tem a assinatura da comunidade Mira. Você tem o link aqui embaixo para você assinar. Tem 40% de desconto, super desconto. A assinatura normal é R$ 997, mas você vai pagar apenas R$ 598,20 à vista numa assinatura anual, onde você tem ferramentas para controle dos investimentos, ferramentas para controle financeiro pessoal, mais de 20 cursos de vários temas, inclusive curso de fundo imobiliário, cursos de análise de investimento, curso de gestão da carteira, curso de imposto de renda, curso de renda fixa, de organização financeira pessoal, curso de organização financeira para a empresa. Tem um monte de coisa, ferramentas. O ecossistema mais completo que existe é a comunidade Mira e lá você tem uma carteira completa, repleta de ativos que está com dividend yield na casa de 1%, né? 12% ao ano. 2% ao ano. E o que eu acho mais legal dentro da comunidade, nem estava combinado aqui, é que você consegue sincronizar mais de um CPF dentro da própria comunidade. Você pode ter 2 CPFs, marido e mulher, os ativos de ambos contribuem para uma única meta. Você pode criar a meta de independência financeira, que é da família, juntando ativos. De repente, no meu caso, eu tenho mais ações, minha esposa tem mais fundos imobiliários. Os ativos dos dois contribuem para a meta de geração de renda, a meta de independência financeira, que no final das contas essa é uma meta da família e não uma meta individual, né? Porque se a meta de ficar independente é só sua, dane-se o seu marido, dane-se a sua esposa, e é sinal de que você devia estar solteiro e não casado, né? Eu e Dan, a gente é casado, todo mundo aqui é casado, a gente pensa em família, a gente tem filho, a gente está construindo um lar, uma família, por isso que a gente pensa nessa visão global. Mas, de tudo isso, a gente está tirando o VGIR e está colocando quem? RBRX11. Outro trava-língua. Ele gosta de trava-língua. É um fundo que é da RBR, que está sendo adquirido pelo Pátria, né? Nesse momento. Houve uma transição dentro desse fundo, era um FOF, aí virou multi-estratégia. Hoje é multi-estratégia puro sangue, que a gente chama. Tem ali 50% da carteira que investe em tijolo,
direta e indiretamente, e a outra parte investe em CRI, que essa parte de CRI também tem CDI, tem IPCA. E uma coisa que é importante dizer, aí você vai falar, Mira, você não gosta de FOF? Não gosto. Você não gosta de multiestratégia? Também não. Só que o que acontece? Esse multiestratégia, ele é tijolo e um pedaço de papel. Ele não investe em fundos imobiliários, então ele não é um FOF, igual o CPTS, que eu tô doido para vender, porque o CPTS meio que virou FOF, né? Ele tá mais pensando em investir em outros fundos do que em ativo direto. Esse multiestratégia, ele investe em ativos diretos, tanto tijolo quanto papel. Direta e indiretamente, alguns ativos, por exemplo, Patigenópolis, Eldorado, que é uma porcentagem grande dentro da carteira, acho que cerca de 20% do fundo ele investe indiretamente, só que são veículos restritos, difícil de comprar em bolsa, eles têm acesso porque eles foram comprando lá e quando tem emissões dentro desses fundos, eles conseguem exercer o direito de preferência e ter mais daqueles ativos que são excelentes e replicáveis dentro de São Paulo, por exemplo. Então a gente está tirando o VGIR, que é papel, 100% papel, CDI, praticamente 100% ali dele em CDI, e botando a outra sopa de letrinha. O RBRX11. RBRX11, que investe parte em tijolo, parte em CRI. E é importante lembrar que essa parte de CRI também tem CDI, então não faz muito sentido a gente ter tanta parcela em CDI só em um ativo. Então, já que a gente vai reduzir o CDI, vamos inserir mais tijolo dentro da carteira. Então a gente vai ter, por exemplo, o outro que a gente acabou não comentando. O outro que a gente vai falar, não diz o nome ainda, ele tem CDI também dentro da carteira e também é um multi-estratégia que investe em ativos. Então a gente não está colocando aqui ativos com direções específicas como o VGIR, e sim diversificando mais ainda a carteira, porque a gente tem uma limitação de 5 ativos por conta da carteira. Não é uma carteira super diversificada, né? Porque para ter só 5 ativos, todos base 10, a gente fica bem limitado. Por isso, inclusive, que a gente botou multi-estratégia para ter mais diversificação, reduzindo a exposição ao CDI por conta do corte da Selic. Mas vamos agora para o nosso quinto e penúltimo fundo, porque espera que ainda tenha um segredinho. Calma que a gente vai falar. Nosso quinto fundo, que é o CCME11, que também é um multi-estratégia e tem uma parcela da parte de CRI que também investe em CDI. Então justifica ainda mais a mudança que a gente está fazendo de tirar um fundo com foco 100% CDI e partir para esses multi-estratégia, que eu chamo de multi-estratégia puro sangue, que realmente investe em tijolo, que realmente diversifica a carteira para a gente alcançar essa diversificação em poucos fundos. E o CCME é um fundo que ele está na carteira, a gente está pensando em trade, em ganho na valorização, e o que vai destravar esse valor é a venda do imóvel, ou se ele vender separado o imóvel todo, lá da Vila Olímpia. A gente está esperando isso aí. A queda da Selic valoriza os imóveis, aumenta o valor e abre um espaço. Eles compraram esse imóvel na época ali da pandemia muito barato e estão esperando essa valorização para fazer uma grande realização de capital. Por enquanto, não faz sentido tirar ele da carteira se a gente tem uma expectativa aí de que ele venda. Vamos esperar que isso aconteça o mais rápido possível. A queda Selic favorece esse cenário e aí ele vai destravar um valor absurdo, vai pagar um dividendo muito grande e a gente tem um grande potencial, por isso que nesse momento a gente não tira ele da carteira. Depois que ele fizer esse movimento, é óbvio que a gente vai tirar da carteira e vai colocar outro. Então a gente chega ao nosso quinto fundo imobiliário. E essa não é uma mudança trivial, porque a gente está mudando a performance da carteira que a gente está vislumbrando para frente e também o share pesando mais a carteira em tijolo. Então é uma divisão de água na carteira. Que faz sentido, a gente está pesando muito mais em tijolo no momento em que tijolo é favorável, beneficiado pelo corte da Selic. Eu digo que fundos imobiliários, eu sempre falo isso, sempre que eu monto a carteira, sempre que eu dou aula, eu falo isso aí. Você tem tijolo e tem papel, basicamente essas duas classes de uma maneira geral. Quando a Selic está subindo, papel é mais interessante, tijolo é menos interessante. Quando a Selic está caindo, tijolo é mais interessante, então ter um percentual maior em tijolo faz mais sentido. Por isso que se você pegar esses fundos, o que é só tijolo, por exemplo, a LZR, e os outros que têm bom percentual em tijolo, a gente está aumentando a quantidade global de tijolo dentro da carteira de R$50 para andar a favor da queda da Selic. É tudo pensado de forma estratégica nessa carteira. O VGIR virou um fundo ruim? Não, mas é muito CDI para essa carteira, então a gente tem que tirar o fundo que é CDI e deixar os outros que tem menos CDI para a gente reduzir a nossa parcela. Ele não fica ruim. Numa carteira mais ampla, uma carteira maior,
com mais fundos, o VGIR ele cabe, só que numa carteira tão limitada, ele não cabe, porque seria muita exposição ao CDI num tempo de CDI caindo. E aí a gente fica com um ativo com foco 100% tijolo, um ativo com foco em 100% papel e 3 mix, né? Multi-estratégia. Multi-estratégia. E se você gostou dessa carteira e você assistiu o último vídeo que a gente fez da carteira de R$50, tinha uma dica bônus. E dessa vez a gente também tem uma dica bônus, um fundo bônus, uma recomendação bônus, que tá no relatório aqui no link da descrição. E a gente tá trocando. A gente tá mandando vender aquele que era bônus. O ex-bônus. O ex-bônus, ele deixa de ser bônus, então a recomendação é de venda daquele lá. E a gente está colocando um outro fundo de tijolo, um novo fundo bônus na carteira. Essa é uma recomendação especial que está só no relatório que está aqui na descrição. Então, clica aqui para você pegar esse relatório, é de graça, que é esse fundo extra. Eu tenho certeza que você vai gostar. O link está aqui na descrição. Baixa esse relatório que é um presente para você. Se você gostou desse vídeo, claro, compartilha com todo mundo. Não ganha dinheiro sozinho, compartilha com todas as pessoas que você conhece para que todo mundo ganhe dinheiro junto. E, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreve e vem fazer parte da comunidade Mira, não é isso, Dan? Claro, e claro, se você tem alguma dúvida, manda aqui ou entra para a comunidade e vem fazer parte, tirar suas dúvidas direto com os analistas, porque tem um perfil todo de analista de CNPI de fundo imobiliário, cripto, ações. Tem quase, sei lá, tem uns 10 analistas na comunidade. Eu sou analista, mas todo mundo aí é analista, os analistas específicos. Você pode mandar dúvidas lá na comunidade, se você é assinante. Se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo, bota aqui nos comentários do vídeo. Perturba o Dan no Instagram, me manda também dúvidas no Instagram. A gente está sempre aí à disposição para ajudar vocês. Foi um prazer inenarrável estar com vocês, brincar com vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.